Sabemos que existem outros símbolos além dos planetas no mapa astral e que eles acabam contribuindo para uma leitura mais enriquecedora. Vimos asteroides como Juno, Pallas, Ceres, Vesta e Quiron, e também pontos calculados como os nodos lunares e Lilith. Agora vamos explorar mais um desses pontos, que é conhecido como parte da fortuna. A parte da fortuna, também chamada de roda da fortuna e lote da fortuna, é um dos pontos mais importantes da astrologia tradicional. É um ponto e não um planeta. É calculada usando a posição do Sol, da Lua e do ascendente, que deve ser anotada em graus na eclíptica, que é uma representação plana da trajetória do Sol, por assim dizer, a qual inicia em 0 graus de Áries e termina em 360 graus de Peixes. Eu vou colocar na tela uma listagem dos graus correspondentes a cada signo. E essa imagem, que vai aparecer na tela, veio do livro Conhecimento da Astrologia. Conforme esse livro, a parte da fortuna tem relação com a fase em que a Lua estava quando a pessoa nasceu. Sendo assim, se uma pessoa nasceu na Lua nova, ela terá a parte da fortuna perto do ascendente. A Lua crescente vai gerar uma parte da fortuna perto do fundo do céu, ou seja, na casa 4. Uma pessoa nascida na fase da Lua cheia terá a parte da fortuna perto do descendente, ou seja, da casa 7. Por fim, quem nasce na fase de Lua minguante terá uma parte da fortuna perto da casa 10, ou seja, do meio do céu. Assim, segundo o livro Astrologia Cristã, depois da Lua nova e antes do quarto crescente, a parte da fortuna aparece na primeira, na segunda ou na terceira casa. Depois do quarto crescente e até a Lua cheia, ela aparece na quarta, na quinta ou na sexta casa. Depois da Lua cheia e até o quarto minguante, aparece na sétima, na oitava ou na nona casa. E por fim, depois do quarto minguante, aparece na 10ª, na 11ª ou na 12ª casa. Quanto mais dias tiverem passado da lua nova ou do quarto, mais afastada estará a parte da fortuna do ângulo superior. O livro Curso Básico de Astrologia, volume 2, explica que a parte da fortuna faz parte de um grupo de cálculos personalizados utilizados principalmente pela astrologia árabe. Não à toa, esses pontos recebem o nome de lotes árabes ou partes arábicas. Contudo, segundo o livro Conhecimento da Astrologia, essas partes arábicas não são realmente árabes, mas foi o astrólogo Al-Biruni que, num livro chamado Elementos da Astrologia, relacionou uma grande lista destas partes. A maioria desses cálculos parte do ascendente. Por exemplo, a parte do pai usa a seguinte fórmula: ascendente mais Sol menos Saturno. A parte da mãe é o ascendente mais Lua menos Vênus. Como essas partes são calculadas tendo o ascendente como ponto de partida, é muito importante que a hora de nascimento esteja correta. A parte da fortuna é a mais popular dentre as partes arábicas e é calculada a partir da seguinte fórmula: ascendente mais Lua menos Sol. Tudo isso em graus na eclíptica. O astrólogo Al-Biruni falou que a fortuna envolve o começo, o fim da matéria e um ponto dinâmico. Vendo isso, o começo da parte da fortuna é o ascendente. O fim é a lua, já que o final sempre traz uma exaltação emocional. E o ponto dinâmico é o sol, onde está a vontade do homem. Resume-se o significado da parte da fortuna: a sorte, bem-estar, saúde e oportunidades financeiras. O astrólogo William Lilly, em seu livro Astrologia Cristã, traz o seguinte sobre a roda da fortuna. Ptolomeu não dá mais importância aos planetas do que a parte da fortuna. Ela não faz aspectos, mas qualquer planeta pode lhe fazer aspectos. Sua maior utilidade é a seguinte: estando bem posicionada nos céus, numa boa casa ou em bom aspecto a um planeta benéfico, julga-se a fortuna e os bens do querente correspondente à sua força, vis. Se estiver bem posicionada ou angular, ou num dos signos em que está afortunada,
julga-se que a fortuna do querente tem bases firmes. E se a parte da fortuna não estiver assim colocada, julga-se o contrário. O livro Conhecimento da Astrologia descreve que ela caracteriza um tipo de personalidade que a pessoa gostaria de projetar ou como ela se externaliza naturalmente. Logo, é um ponto de alegria e felicidade, associado por muitos com riqueza. Tem um simbolismo relacionado com prosperidade, aspirações, ideais, enfim, esperança. Ela indica um traço de personalidade em que a pessoa sente segurança e conforto. Segundo o livro Astrologia Kármica, na linguagem astrológica, a roda da fortuna é como se fosse a representação de um pote de ouro. É o ponto em que a pessoa se sente mais à vontade e percebe seu próprio nicho de vida, além de se sentir enraizada no centro de seu próprio ser. A roda da fortuna tende a trabalhar melhor para um indivíduo após a meia-idade. Assim como Júpiter, ela promete abundância. Mostra a necessidade mais forte de uma pessoa ao ponto de definir a diretriz particular para a qual todo o seu ser vibra. Karmicamente falando, uma vez que a roda da fortuna tem seu funcionamento atrelado a Sol, Lua e Ascendente, os benefícios que a pessoa receberá dela dependerão de como esses fatores estão trabalhando no mapa. A roda da fortuna tem que ser conquistada com esforço. Existe sempre uma bênção divina oculta nela. Só que a habilidade da pessoa para perceber essa bênção depende totalmente se sua vida está ou não focalizada para os ideais mais elevados. Conforme os elementos, a roda da fortuna pode atuar de diferentes maneiras. Se estiver no elemento terra, a roda da fortuna vai atuar no campo material. Estando no elemento ar, ela atuará no campo mental, das ideias, das interações. No elemento fogo, pode atuar mais no espírito. E se estiver no elemento água, vai atuar mais no campo emocional. Quem controla todos os aspectos de sua vida está, em essência, controlando também sua roda da fortuna. Sabemos que quando não vivemos bem o signo do Sol no mapa, a tendência é que as qualidades indesejáveis do signo oposto apareçam. Então, considerando que a roda da fortuna sempre é um ponto de harmonia, para que ela manifeste sua expressão mais elevada, o indivíduo deve buscar aprender as qualidades mais positivas do signo oposto. A roda da fortuna tem sempre uma qualidade divina que vai além dos esforços pessoais, das crenças e dos sentimentos de felicidade do indivíduo. Então, é importante que, enquanto procura aquilo que é melhor para si, o indivíduo não desrespeite o que é essencialmente melhor para a sociedade na qual ele vive. A interpretação da parte da fortuna pode variar de acordo com a tradição astrológica e o contexto do mapa astral. No entanto, em geral, a parte da fortuna é considerada uma indicação de onde a pessoa pode encontrar maior sucesso, felicidade e oportunidades ao longo da vida. Pode estar associada a áreas como carreira, finanças, relacionamentos e saúde, dependendo da casa astrológica em que cai. Segundo o livro Conhecimento da Astrologia, o grau da parte da fortuna é de grande sensibilidade, uma vez que ele se forma a partir da posição de 3 pontos que são, talvez, os mais importantes no mapa. A casa da parte da fortuna mostra onde está a força vital da pessoa, onde essa força é recebida e usada, que tipo de circunstâncias e experiências podem trazer bem-estar e onde a pessoa projeta sua personalidade com facilidade. Nessa área, a pessoa não deve comprometer seus ideais, de modo que ela deve lutar com os seus próprios conflitos e com aqueles que lhe influenciem externamente. Isso com o propósito de, segundo Martin Schulman, experimentar interiormente e expressar exteriormente a beleza pura daquilo que se sabe ser possível. Na casa da parte da fortuna, a pessoa tende a se sentir à vontade e querer melhorar as coisas. Por isso tem uma associação com fortuna. Também indica como a pessoa percebe suas necessidades, seus desejos e como busca resolvê-los. No livro de Astrologia Kármica, encontramos que a posição da roda da fortuna no mapa indica o ponto de harmonia entre Sol, Lua e Ascendente, e podem ser mais facilmente expressados em benefício da pessoa. Seu signo mostra o tipo de atividade mais recompensadora e fácil.
a melhor maneira de a personalidade ser irradiada e da capacidade de felicidade da pessoa. Para alguns, também pode representar a melhor maneira de conseguir riqueza e sucesso. A roda da fortuna atua de maneiras diferentes nos diferentes hemisférios do mapa. Quando aparece abaixo da linha do horizonte, a pessoa encontra satisfação na doação e experimenta alegria ao dar aos outros. Quanto mais ela dá, mais satisfação sente. Quando a roda da fortuna está no hemisfério superior, o indivíduo está destinado a receber bênçãos dos outros, como resultado de méritos acumulados em vidas anteriores. Isso reflete se a pessoa está vivendo um karma de semear, doação, ou de colher, recebimento na vida presente. Ter a roda da fortuna abaixo indica plantio de sementes de amor para o futuro, enquanto acima indica colher frutos do passado com humildade e gratidão. A alegria mais profunda é encontrada na doação e em ser merecedor das dádivas recebidas. Então, agora que a gente já tem várias informações sobre a roda da fortuna, o que é interessante a gente saber aqui é um resumão então dessa parte da fortuna. Quando ela está abaixo da linha do horizonte, a pessoa encontra satisfação na doação e experimenta alegria em dar aos outros. Então, quanto mais ela doa para os outros, mais satisfação ela sente. Indica um plantio de sementes para que ela possa colher no futuro. É como se fosse uma encarnação de plantio mesmo, onde ela precisa plantar as sementes e na próxima encarnação ela colhe. Isso na teoria, tá? Então, se essa roda da fortuna estiver acima da linha do horizonte, aí o indivíduo está destinado a receber as bênçãos dos outros como resultado de méritos acumulados em vidas passadas. Indica então a colheita dos frutos que já teriam sido plantados. Quando Sol e Lua estão em conjunção, configura-se uma Lua nova e a parte da fortuna geralmente está perto do ascendente. Casa 1, casa 2, casa 3. Isso na medida que os dias vão passando a partir dessa lua nova, né? O Sol e a Lua em oposição configuram uma lua cheia. Então, nesse caso, a parte da fortuna fica perto do descendente, ou seja, casa 7, casa 8, casa 9. A lua crescente traz uma parte da fortuna perto do fundo do céu, casa 4, casa 5, casa 6, e a lua minguante traz uma parte da fortuna perto do meio do céu, então casa 10, casa 11, casa 12. O que ela indica no mapa? A casa dela indica onde a pessoa pode encontrar sucesso, felicidade e oportunidades na vida, onde a pessoa quer melhorar as coisas. E o signo indica como a pessoa percebe as suas necessidades e desejos e de que maneira ela busca resolvê-los. É o tipo de atividade mais recompensadora e fácil para a pessoa. A melhor maneira de ela conseguir riqueza e sucesso. Então aqui eu tenho o mapa da Madre Teresa. A Madre Teresa tinha a roda da fortuna na casa 9, no signo de Virgem. Então o que a gente pode entender sobre isso superficialmente, né? Sem entrar muito nos detalhes? A casa 9 é uma casa de buscar um sentido maior para a vida, né? Muitas vezes ela também é relacionada aos estudos. É uma casa de filosofia, de religião, de viagens, de conhecimentos profundos. Então, ela poderia muito bem se sentir bem quando estava trabalhando, porque Virgem tem a ver com serviço, com trabalho. Então, quando estava trabalhando, sendo útil, fazendo alguma coisa pelos outros, nesse sentido mais filosófico, religioso. Ela podia acreditar também, e isso daí é um fato, né? Ela acreditava então que seguir os passos de Jesus aproximava ela de Jesus. Então o trabalho dela também servia para esse propósito, para aproximar ela de Deus, no caso. Então era essa a visão, né? O trabalho tem um sentido muito mais amplo do que apenas o trabalho físico em si, do que apenas só conseguir dinheiro, esse tipo de coisa, fazer por fazer, né? Então ali tinha um sentido mais filosófico, mais espiritual para o trabalho dela, e era algo que dava muito prazer para ela fazer, a princípio, né? Considerando a posição da roda da fortuna, tá? O próximo mapa é o da Xuxa. Ela tem a roda da fortuna na casa 2, no signo de Virgem também. Então é uma pessoa que se sente muito bem, que consegue sucesso, oportunidades de crescimento, enfim, e bem-estar através do seu trabalho, através do serviço que ela presta para os outros, mas neste caso já tem uma visão mais de questões financeiras.
Então ela pode se sentir muito bem quando ela ajuda os outros, talvez até com dinheiro, com serviço, com esse tipo de coisa. Que ela encontra felicidade, sucesso e oportunidades por meio dos seus serviços, da sua organização, sendo útil, da sua eficiência e especialmente em cuidar dos bens que ela adquire na vida. Então ela pode se sentir muito bem cuidando daquilo que ela ganha, que ela consegue com o trabalho dela. O próximo mapa é o mapa da Eliana. Tem uma roda da fortuna em Câncer na casa 7. Nesse caso aqui, a pessoa já tende a se sentir feliz, a ter as oportunidades de se sentir bem, de ter sucesso, sendo mais carinhosa, sendo uma pessoa meio maternal nos relacionamentos dela, trazendo essa energia assim da mãezona para os relacionamentos dela. Então é uma pessoa que se sente muito bem até com a família, por assim dizer. Então é isso aí, para o nosso vídeo é isso. Eu falei muito rapidamente sobre essas partes da fortuna aqui, tá? E lembrando que a parte da fortuna ela não faz aspecto, ela não gera aspecto. Por exemplo, aqui a gente tem uma parte da fortuna que está fazendo aspecto de oposição com Júpiter. Mas aí quem está mexendo nessa parte da fortuna é o Júpiter. Ela não está fazendo aspecto. Então isso é interessante da gente ter em mente, tá? Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e até o próximo vídeo.